Boa tarde, noite, na paz e na presença do Senhor. E assim vamos nos despedindo do mês de agosto, né? Forte na presença do Senhor. Porque enquanto há vida, há esperança. Vamos que vamos, lutando até quando Deus permitir. Aqui estamos para mais uma live, para levar a palavra de Deus aos corações, os louvores, e para estar esse tempinho com você, para que possamos receber do Senhor a porção do amor de Deus, da paz, da saúde, e que seja feita a vontade de Deus. Mais uma semana vencida, mais um domingo na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a vida de todos. Que se abra os olhos, a mente e o coração e receba do Senhor, porque Ele sim tem para dar. A palavra de Deus nos diz no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a seguir. O sermão profético, o princípio das dores. Deus sempre avisa. Foi assim desde o começo, vai ser assim até o fim. Quando se lê a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Então ouça. A voz é minha, a vontade é minha, mas é Deus falando comigo e com você, para que se abra os olhos e se prepare, porque vai chegar o grande dia. Cada um prestará conta a Deus dos seus atos. Ai daqueles que não estiverem nos caminhos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais sólidos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Persevere, ora, clame, busque ao Senhor até o fim, porque esses serão salvos. Assim nos diz a palavra de Deus. Então leia, ouça e busque os caminhos do Senhor,
porque Deus tem bênçãos para todos nós. Mas cabe a nós estar nos caminhos, cabe a nós estarmos preparados para alcançar a vitória do Senhor. Glória e graças a Deus, né? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo em viver, alegria em dizer. A minha alma está cheia de paz. Eu caminhando eu vou para a cidade santa. Eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo em viver, alegria em dizer, a minha alma está cheia de paz. Glória e graças a Deus. Que a tua alma também esteja cheia de paz. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus até a sua volta. Glória e graças a Deus. Por mais este domingo, por mais essa semana vencida, que foi a semana do Hino do Senhor, comemorando a abertura da casa de oração e adoração. Olha nós aqui, né? O inimigo até pensou que nós já tínhamos desistido, mas para a vergonha dele, para a derrota dele, olha nós aqui. 13º ano. Né? Amanhã se comemora, dia 1º de 2025, se comemora o 13º ano, que foi aberta dia 1º de 2012, para a honra e para a glória de Deus. Assim se cumpriu, né? Graças a Deus, esse terreno aqui foi para o meu pai que doou. Vai ser uma lembrança sempre, para a honra e para a glória de Deus. Né? Na hora que eu falei, ele não hesitou. Ele pode fazer. E ainda foi praticamente um engenheiro aqui com a gente. Né? E graças a Deus, nesse tempo, ele fazia as lutas, né? Aqui com a gente. Ele vinha, ele dava aquela força. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por meu pai, por todos que trabalharam aqui comigo, né? E porque Deus me permitiu, né? Que assim acontecesse aqui, está tudo pronto. Faltam as ovelhas, mas não cabe a mim, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Estamos dando a voz de Deus. E agora para a irmã Antônia. Glória a Deus. Boa tarde, é quase noite, na paz e na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. 31 de agosto de 2025. Glória a Deus, estamos aqui, né? Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Ele tem nos sustentado e eu creio que Ele continuará nos sustentando. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos 20, versículo 1 a seguir. Oração pelo rei da guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde
do seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação, em nome do nosso Deus. Arvoraremos pendões, satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva ao seu ungido, ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, né? Muitos aí confiam em bens, em coisas. Nós confiamos no Senhor, que Ele é dono de tudo e de todos. Ele fez o céu e a terra, e Ele mesmo nos criou, né? Então Ele é que tem poder para tudo e para todas as coisas. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Então, hoje eu estava meditando, né, sobre a oração. Quando oramos, Ele nos ouve. E quando clamamos, Ele nos socorre. Quando a gente ora, que temos que orar todos os dias, todo instante, porque estamos em constante guerra. Vivemos em uma guerra espiritual. Aquele que não enfrenta uma batalha espiritual, ele não está, né, agradando. Em algo ele não está agradando a Deus. Por quê? Porque sabemos que a nossa vida é uma batalha. E principalmente quando estamos na presença do Senhor. Porque quando eu estava jogada no lixo, eu não sentia as coisas que eu sinto hoje. Por quê? Porque hoje eu estou viva e eu acho que estava morta. Né? Jesus me encontrou morta. Né? Jesus me encontrou morta e me ressuscitou. Então hoje eu tenho vida. Por que eu sinto as guerras? Porque eu estou viva. No passado eu não sentia. Para mim estava tudo bem, mas não estava. Né? Não sentia, estava morta. Mas glória a Deus, que Deus tem me mostrado que a oração, que quando nós buscamos, que quando nós clamamos, Ele nos responde. Você já orou hoje, já falou com Deus hoje? Sabemos que quando nos ajoelhamos para orar, vem um monte de confusão na mente da gente, vem um monte de pensamentos. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que nós venha falar com Deus, porque ele sabe do poder da oração. A oração, quando nós nos ajoelhamos para orar, tem mais poder do que um exército de pé. Porque Deus, Ele ouve. Quando você clama, quando você ora, quando você pede com fé. Né? A própria palavra dele diz, né? Pedir, dá-se-nos-á. Então, Ele tem poder para curar, para libertar, para salvar, para libertar a sua família de qualquer vício. Seja ele da droga, seja ele da prostituição, seja ele o que for. O que é impossível para você? Para Deus não é impossível. Aqui em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tudo que você pedir em oração, crendo, receberá. Em nome de Jesus. E não tem só essa passagem sobre oração, são várias, né? Sabemos que são várias passagens. Então, já orou hoje? Já pediu a Ele hoje? Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você tem pedido a Deus, creia. Porque também sabemos que é no tempo dele, né? A gente pede, eu vejo testemunhos de pessoas que oraram 20 anos, 10 anos, 30 anos, mas vai chegar. Aqui também em João 14, 13, em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Veja o poder da oração. Né? Também tem uma passagem que fala que se você não alcança também é porque você pediu mal. Ele sabe
saber pedir, né? Quando os nossos filhos ou a gente mesmo quer pedir algo para alguém, ou para a mãe, para o pai, a gente não vai com jeitinho, né? E pede, e ajeita. Então Deus também, Ele quer que sejamos amorosos com Ele, né? Que venhamos pedir a Ele com amor, que venhamos ser dele verdadeiramente. Aqui também Marcos 11:24, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo, receber e tê-las eis. Veja, em todas as passagens vai dizer que nós temos que crer. Se nós crermos, veremos a glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, né? Nossos familiares libertos, as pessoas que a gente tem orado, mas tem que ter fé, tem que crer. Mateus 21:22, né, que eu já li, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que é que está difícil para você? O que é que você tem clamado? O que é que você tem pedido? Mas você tem crido? Tem que crer. Nós temos que crer, porque Deus, Ele diz na palavra dele, que é uma carta de um pai que ama os teus filhos, né? Tudo que pedirdes, crendo, recebereis. E eu sou a prova viva disso, né? Alguém um dia orou pela minha libertação, crendo, né? Muitas das vezes eu estava com um trem desgovernado, mas a pessoa que estava orando por mim nunca perdeu a fé, nunca desacreditou que Deus faria na minha vida o que Ele tem feito e o que Ele vem fazendo, porque eu sou uma obra, né? Nas mãos do Senhor. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Às vezes, quando eu estou pensando em desistir, eu ouço a voz de Deus me dizendo: eu estou trabalhando. Então, vamos esperar com paciência no Senhor, porque o trabalhar de Deus não é como o meu e o seu, que a gente quer que seja para ontem. E Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Em tudo Ele tem um tempo, mas Ele vai fazer. Não importa. Não importa o que você tem pedido, não importa o que você tem clamado, não importa o que você tem passado. Creia que Ele vai fazer. Vamos louvar aqui na Arca Cristã o louvor de número 39. Que ele é uma oração, né? Para nós chegar no céu. Porque temos que ser algo mais que a neve. É forte. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós a liberteu. Eis neste sangue lavado com
conversar e é como se eu estivesse vivendo aquele momento ali, sentindo, vendo, né, que ele passou uma coroa de espinhos, sem dever nada, né, porque ele não devia nada, ele fez isso por mim e por você. E muitas das vezes nós negamos a ele, isso dói, isso machuca, isso, quando a gente nega a ele, é como se a gente estivesse fazendo ele passar por aquilo tudo que ele já suportou, por mim e por você. Então venha para Jesus, se achegue a ele, obedeça a ele, busque a ele, louve a ele, adore a ele, porque ele fez tudo isso que ele passou, foi por mim e por você. E ele não devia nada. Tudo que ele fez foi para me salvar, para nos salvar. Então, eu e o irmão Gilvan e outros irmãos que estão pelo mundo afora, nós não estamos aqui em vão, porque tudo tem um propósito, né? Muitas das vezes a gente olhamos para o homem, mas Deus ele vai usar aquele que esteja disposto a fazer. Eu também tinha vergonha de ficar em frente às câmeras, eu também era uma pessoa reservada, não ficava no público, e hoje Deus tem feito isso comigo, então é para a glória dele, não é para a minha glória, porque ele sabe que eu nem gostava disso, de estar aparecendo, então não é eu que tenho que aparecer, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus, é a palavra dele. Então não olhe para o homem, olhe para a palavra, olhe para os louvores, olhe para Deus, busque a Deus. Se ele um dia me transformou, está me transformando, ele fará isso na sua casa, na sua família, creia, porque cada um de nós temos um testemunho maravilhoso. Eu nem era para estar aqui, né? Tem um louvor que diz, né? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. Então, eis-me aqui, para a glória do Senhor, que seja feita a vontade dele na minha vida, que se cumpra aquilo que ele já planejou, né? Aquilo que para cada um de nós ele já planejou, mas temos que estar dispostos, porque ele nos deu livre arbítrio, né? Você vai fazer o que você quiser, mas bom mesmo é você fazer e eu a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe, que Deus entre em seu lar, em seu coração. Agora o nosso irmão Gilvan. Glória e graças a Deus. Vamos levamos a paz na presença do Senhor. Divino companheiro do caminho, presença simbólica para ficar, já se desfaz toda a sombra, já terminou a luz dedicada do amor. Liga-se
entregar a tua vida na tua casa, no teu coração, para viver contigo. Diga sim para o Senhor, que ainda está de braços abertos a te esperar. Que se abra os olhos da mente e o coração, enquanto tempo há. Como lutar com este mundo, né? É difícil demais. Porque o ser humano, a carne, é carne. E o espírito, né? O espírito tem que crer o espírito. Mas é difícil lutar contra a carne. O mundo está aí, todo vapor. Eu estava no tanque, veio um estádio de futebol lotado, né? Para assistir o jogo. Como estão aqueles corações? Como estão aquelas vidas? Está com o Senhor? Ou está na vontade da carne? As festas são lotadas. Como está o coração? Se Jesus voltasse naquele momento, como seria o julgamento de todo este povo? Não sabemos, porque pertence a Deus, né? Que conhece cada coração, o meu coração, o teu coração. Mas fica difícil quando você tem um mundo aí. A gente viu, se me lembrando, dos filhos do profeta que perverteram o juízo. Né? Eles julgavam o povo, eram os juízes, e faziam barganha. Tudo isso é um exemplo para que todos sigam. Todos aqueles que estão em eminência, lembra-te dos filhos do profeta, do sacerdote Eli, né? Que era quem julgava o povo. Quem julga o povo hoje? Se arrependa. Se arrependa verdadeiramente, porque o preço vai ser caro. E cada de quem está em eminência ao mendigo prestará conta a Deus. E com Deus não tem barganha. Era para com o povo de Deus não existe barganha. Com os filhos de Eli, com os filhos de Samuel, era para não existir barganha, porque representava Deus. Pagaram um preço tremendo. Imagina quem não representa Deus, que preço vai pagar. Acorda. Todos que estão em eminência, acorda. Volte para o Senhor. A salvação é proclamada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Isaías 61. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas mansas. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Aleluia. Conhecereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com atalhos, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Glória e graças a Deus, né? Que livro maravilhoso, Isaías 61. Leia, ouça, busque ao Senhor, porque Deus te ama e Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Brevemente a trombeta soará, Jesus, a sua igreja, virá buscar. Então vou louvar mais um louvor e depois passar para a irmã, assim encerrando a minha parte, né? Para a honra e para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e louvado a todo tempo. Glória e graças a Deus. Deus é fiel, Deus é justo. A gente às vezes sai pensando como vai ser o ID do Senhor, como vai ser a palavra, mas Deus já tem tudo preparado, né? A gente só tem que se dispor. É como ele diz, quando lhe levarem a você falar algo, o que vier para você falar vai ser de Deus. Não se preocupe, né? Se for por amor ao nome dele. Então que a gente possamos, a cada dia, a cada instante, estar na presença do Senhor. Vamos ver se eu consigo louvar a alma ferida, né? Tua alma está ferida, magoando o coração. A tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormes, e a fé traz esperança. Já desponta um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e
descanso vossas almas gozarão, pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus nos fala assim: ó cansados, oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Então, vem para Jesus, né? Que o fardo é leve, né? Todos os cansados. Vinde a Jesus e oprimidos, vinde a Jesus, que encontrará a salvação. Pai, graças eu te dou, Pai, te agradeço por esse mês que está encerrando. Pai, que o próximo mês, Pai, venha cheio de bênçãos, cheio de renovo, cheio da tua justiça nesta terra, Pai. Que se abra os olhos, que se abra a mente, que os que estão em eminência se arrependam dos maus caminhos e que o seu nome seja glorificado. Pai, eu te agradeço pelo mês de agosto, Pai, te agradeço pelo mês de setembro, que amanhã vai se iniciar, e que peço, Pai, que seja feita a tua vontade, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração na nossa nação, no nosso povo, que busquem ao Senhor, que venham para os seus caminhos, enquanto há tempo, porque a batalha está a se formar, né? O inimigo já foi derrotado, ele não vai ser, já foi derrotado. O inimigo só tem um caminho, que é o fogo eterno, e muitos estão procurando este caminho. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com providência, muda, transforma, restaura esta nação e esse povo, que para o mundo seja a tua luz e a tua força, em nome de Jesus Cristo, amém. Aqui eu me despeço, deixo com a irmã Antônia para fazer a parte dela. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos. E parabéns à Casa de Oração e Oração, e vamos que vamos na paz e na presença do Senhor. Um cheiro no coração. Até mais o próximo ano. Vamos continuar lendo, né? Lendo a palavra do Senhor, a carta de um pai que ama os teus filhos. Nela nós temos a bússola para caminhar nesta terra, né? Muitos vão atrás de um GPS, né? Porque quando estamos em um lugar que não sabemos, colocamos um GPS para encontrar tal rua. E para viver nessa terra, fazendo a vontade de Deus, nós temos aqui a palavra do Senhor. E aqui sim, quando abrimos a palavra do Senhor, é Deus falando comigo e com você. E nela nós podemos viver a verdade que Deus deixou para nós. Vamos ler Ezequiel 37, eu creio que muita gente conhece essa passagem, né? Ezequiel 37, que é a visão do vale de ossos secos. Era ele no passado. Um vale de ossos secos, sequíssimos. E ali, quando eu entrei na casa daquela irmã, ela olhava para mim, hoje ela me diz, né? Mas ela não dizia naquele tempo, porque quando nós estamos na presença do Senhor, a gente não pode dizer tudo que vem à nossa mente, porque aí a pessoa vai ficar enfurecida, e eu ia ficar. Hoje, o irmão Gilvão fala comigo essas coisas e já não me fere mais. Ele fala, bicho do mato, umas coisas que ele fala, eu lembro de quando eu entrei na casa da irmã, ela disse, minha filha, você parecia um bichinho do mato, tinha medo de tudo, era assustada, era assim que eu vivia. Eu fui muito machucada, né? Então, assim, a minha infância foi aquela infância que eu não desejo para ninguém. Então, assim, tudo me ofendia. E quando eu entrei ali na casa da irmã, que foi aonde Jesus me encontrou, que foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, ali caiu muitas, né? Foram caindo por terra, tudo que fizeram, tudo que eu passei, né? Palavras de maldição. Ali Deus foi abrindo os meus olhos espirituais.
espirituais. Então, assim, eu era um vale de ossos secos, sequíssimos. Eu ali, quando eu entrei naquele lugar, ali é tipo assim, sabe quando você vai e diz assim, aqui é a última tentativa que eu vou fazer na minha vida, porque se aqui não der certo, mais nada vai dar certo. Então, assim, eu tenho um testemunho profundo, eu tenho um testemunho de vida que hoje eu fico analisando coisas que eu ouço que não me machucam mais. Por quê? Porque Jesus já me curou. E tem coisas que ainda, né, eu lembro, fico lembrando, né, eu era isso, mas era no passado. Então vamos ler a palavra do Senhor. A visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-me, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverás. Glória a Deus, né? E para Deus nada é impossível. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqui eu lembro tudinho, mas é tudinho que eu passei, tudinho que Deus assim me faz lembrar, né? Quem era eu? Quem era eu até Jesus me encontrar? E hoje eu fico analisando, e eu não fui liberta, e eu não tive um encontro com Jesus, não foi dentro de uma igreja, né? Foi dentro da casa de uma irmã. E Deus olhou para mim, através da vida dela, e disse, essa daqui eu vou libertar, eu vou alcançar. E ali ela não me julgava, e ali ela não falava, né? Porque muitas das vezes a gente julga a pessoa, mas você faz isso, mas que liberta é Deus. Eu estive em um certo lugar que eu queria congregar, né? Quando eu ainda não estava com o irmão Gilvan, e a pessoa falou assim, né? O representante daquele local falou assim, mas você tem namorado, mas você está com alguém? Gente, e se tivesse? Não era outra alma para ganhar? Então nós não temos que criticar a pessoa vem para cá e a gente recebe como está, porque Deus diz, vinde como estás. Quem vai limpar o seu pecado, o meu pecado é Jesus, é o Espírito Santo. Então não julgue quando a pessoa vier, deixe vir do jeito que está. Porque do jeito que ela está, quem vai tratar é Jesus. Eu sei quem era eu. E eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. E muitas das vezes é doloroso. Eu sei que é Ele. Porque Ele quer me moldar do jeito dele. Porque às vezes a gente vem e a gente acha que é do nosso jeito. E não é, do jeito dele. Entendeu? E Ele não quer bode, Ele quer ovelha, mansa, humilde, né? E às vezes a gente quer ser um bodinho, uma cabrinha. Então assim, Deus, Ele quer me moldar e te moldar da maneira dele. Por isso que às vezes a gente fica, não está dando certo. Claro, a gente quer do nosso jeito. E é do jeito de Deus. E até eu entender isso, eu já sofri, foi muito. Mas eu sofri por quê? Porque muitas das vezes eu quero do meu jeito. Mas o jeito de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então temos que aceitar a maneira que Deus quer e não a
dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes aquilo que eu acho que é bom para mim, Deus sabe que não é, então Ele me dá o melhor. Então que a gente venha entender o trabalhar de Deus, né? Que a gente venha aceitar as pessoas como ela está, mas quem vai transformar é Jesus, porque Ele tem poder para transformar. Então, veja, nem porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Hoje eu sei que Deus tem poder, porque eu vejo isso em mim mesma, que Ele fez em mim, e faz, e está fazendo. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Olhei eis que vieram nervos, e sobre eles cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. E um exército grande, e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos: se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, que eu abri as vossas sepulturas e os fiz sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, porque Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e junta um ao outro, para que se unam e se tomem uma só em tua mão. E quando te falarem aos filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houvereis escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Disse, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel e de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra dos montes de Israel. E o rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas mãos, abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecarem. E os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Glória e graças a Deus. Deus, Ele tem poder para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, mas nós temos que estar dispostos, né? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele só precisa de uma brecha para entrar e fazer a festa. E Jesus, ele precisa que nós venha abrir o coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, aí ele entrará. Porque Jesus Cristo, ele é educado.
Ele é humilde, ele entra quando a gente abre o nosso coração e verdadeiramente o aceita como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então, nesse 31 de agosto, aceite a Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma, e muito breve você estará aqui também dando o seu testemunho e dizendo que Ele faz, porque Ele faz, não tenha dúvida disso. Deus, Ele faz o impossível acontecer na minha e na sua vida. Vamos louvar, né? Encerrando aqui, né? Mais essa live, na presença do Senhor, graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou Ele. É o número 577 da harpa cristã, em fervente oração, que é uma oração, né? Que nós vamos fazer ao Senhor. Encerrando mais este domingo, 31 de agosto de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu poderia não estar aqui, outras pessoas com certeza têm testemunho para dizer que poderia não estar, mas se nós estamos é porque Deus tem um propósito, e esse propósito se cumprirá na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que sua alma se abriu, tudo deixando voltar. Glória a Deus, né? Deixe tudo no altar do Senhor, e Ele fará, e Ele escreverá uma nova história à tua vida, né? Tem um louvor que diz: uma nova história Deus tem para ti, e Ele tem, mas nós precisamos estar dispostos, né? Estar com o coração aberto ao Senhor. Aí Ele entra e faz morada e faz uma nova história na sua vida. Deus te abençoe, uma ótima semana, né? Encerrando aqui a nossa live, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, né? Vamos orar. Orar o Pai Nosso, né? Que Deus nos ensinou, agradecendo a Ele pelas oportunidades, agradecendo a Ele pelo ídolo do Senhor, agradecendo a Ele pela nossa família, pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos
sempre. Amém. Deus te abençoe. Feliz semana, né? Que o mês de setembro venha cheio de bênçãos para nós. Deus abençoe.